ao vivo para os alunos que já estão dentro do canal. Clicando aqui em Quero entrar ao vivo, veja, iniciou automaticamente. Agora, se fosse o aluno apertando esse botãozinho, apareceria aqui que o aluno X gostaria de participar e colaborar aqui com o professor. Para fechar a transmissão, é simplesmente clicar de novo na mãozinha, ele encerrou aqui a transmissão online. É importante perceber que mesmo após a aula, o chat, aqui neste caso, ele continua em andamento. Ou seja, os alunos estão lá conversando mesmo após as aulas. Veja, o professor terá a possibilidade de anexar documento, mandar fotos, vídeos, localização, contato, tudo pelo aplicativo. Veja, o professor quanto o aluno podem receber algumas mensagens privadas que não estão ali durante o chat. É só você voltar na tela inicial e clicar aqui em Conversas, que mostrará todo mundo que te mandou mensagem. Conforme tiver novas orientações e novas funcionalidades dentro do aplicativo, voltaremos aqui para dar mais informações para vocês. Muito obrigado a todos e nos veremos em breve. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galera! Bom dia, alunos, bom dia, alunas, bom dia, papai, mamãe, toda a família, a todos os professores que nos assistem, bom dia a todos que estão presentes nessa aula, a aula do terceiro ano, que nós vamos começar aqui agora, terceiro ano do ensino fundamental. E é preciso explicar aos professores, e principalmente aos pais que estão nos assistindo, que nós trabalhamos as habilidades na língua portuguesa, as habilidades que contém no currículo paulista. E essa habilidade que foi escolhida aqui para vocês pela nossa equipe na SEDUC, a equipe dos anos iniciais, eles escolheram a habilidade do ensino fundamental 15L, que é LP português 03. Então, localizar informações explícitas em textos diferentes, de diferentes gêneros textuais. O que seriam essas informações explícitas? São informações, galera, vocês sabem muito bem, a professora já explicou para vocês, são informações claras que está lá no texto, são informações que você lê o texto e você já encontra a informação, né? Ela está ali para você já observar de cara o que nós dizemos que são textos instrucionais. Próxima tela. E agora, pessoal, eu vou perguntar a vocês e vocês podem responder pelo chat. E eu quero dizer a vocês que semana passada a professora Roberta, na aula do terceiro ano, a professora Roberta trouxe esse texto, Dominó da Adição. Ela trouxe 2 textos, mas nós pegamos o texto que a professora Roberta trabalhou com vocês e vamos fazer a leitura e trabalhar esse texto com vocês. Ok? Então, eu vou fazer a leitura com vocês. Olha lá, pessoal, presta atenção, hein? Olha, agora eu vou fazer a leitura, eu vou colocar minha mão na lousa, a câmera vai estar todinha para o texto, eu vou colocar minha mão na lousa para fazer a leitura do título Dominó da Adição. E presta atenção, hein, gente? Nós estamos trabalhando com um texto instrucional. É um texto que está dizendo a vocês como fazer, ok? Esse texto, ele está no livro do EMAI, do terceiro ano, na página 29.
Caso vocês tenham o caderninho de vocês aí, pode ir lá nessa página 29 e vocês vão achar esse texto, beleza? Prontos para a leitura? Vamos começar então. Vamos lá. Título: Dominó da adição. Acompanhe a leitura. Recorte as peças de dominó. Depois, forme um grupo com mais 3 colegas. Embaralhe as 16 peças com os números voltados para baixo. Cada jogador retira 4 peças. Utilize par ou ímpar, ou 2 ou 1, para decidir quem inicia o jogo. O primeiro a jogar coloca no centro da mesa uma carta voltada para cima. O jogador seguinte pode optar por qual dos lados deseja continuar a jogada. Para isso, deve colocar uma peça que indique uma operação ou que represente o resultado da adição. Ganha o jogo quem colocar todas as peças em primeiro lugar. Se o jogador não tiver a peça da rodada, ele passa a vez para o próximo. Em caso de empate, some os números das peças que cada jogador tem em mãos. Quem tiver o menor resultado, vence o jogo. Texto retirado do caderno do aluno, prestem atenção, do caderno do aluno do EMAI, 3º ano, página 29. Vocês podem acompanhar aí. Conseguiram ler o texto? Bem, agora nós vamos fazer uma atividade, ok? Próxima tela. Bem, na próxima tela, eu coloquei aqui uma atividade para vocês responderem. Se der tempo, olha, vou explicar para vocês passo a passo, tá bom? Questão por questão. Se der tempo de vocês copiarem a questão 1, a questão 2, 3, 4, 5 e 6, vocês podem copiar e já responder. Se não der tempo, vocês podem apenas responder as questões, não tem problema, tá? O importante é vocês mandarem aqui para a gente a interação, tá? Mandarem as perguntas aqui para eu estar conversando com vocês. A Patrícia da escola Jardim Aruja mandou carinhosamente um bom dia para nós. E a escola Oliveira Ribeiro Neto, ela disse que estão todos lá assistindo. Bem, voltando aqui para nossas questões. Vamos lá? Esse texto que nós lemos já foi trabalhado com a professora Roberta, e o texto que a professora Roberta trabalhou com vocês, ela trabalhou uma outra habilidade, e nós aqui estamos trabalhando a habilidade de como fazer. Lembra que eu ensinei isso para vocês bem lá no comecinho? Como fazer? São mensagens que estão explícitas no texto, né? São mensagens que você, quando olha o texto, você já identifica aquela resposta, né? Então, eu coloquei um desafio para vocês. As perguntas são: primeiro, aqui tem o título, ó, após ler o texto, responda as questões. Então, nós já lemos o texto, esta aula, e a aula passada com a professora Roberta. E vocês têm aí no caderno. Primeira questão: a qual gênero
textual pertence este texto? Letra A, conto. Letra B, jornalístico. Letra C, instrucional. Então, vocês vão fazer um xizinho na letra A, conto, se for conto. Na letra B, jornalístico, se for jornalístico. Ou na letra C, instrucional. Ok? Então, eu estou desafiando vocês. Vamos ver quem acerta. Depois, nós vamos revelar as respostas. Segunda questão. Qual o nome do jogo? Olha lá, tem que lembrar da leitura que nós fizemos. Qual o nome do jogo? Terceira questão. Quantos jogadores deve ter esse jogo? Olha lá que interessante. Quantos jogadores tem que ter esse jogo? Quarta questão. Quem vence o jogo? Quem vence o jogo? Quarta questão. Tá dando para acompanhar? Quinta questão. O que acontece em caso de empate? O que vocês acham? O que vocês lembram em caso de empate? O que acontece? Sexta questão. De onde esse texto foi retirado? Lembram de tudo isso? Aula passada, a professora Roberta, lembrando da aula da professora Roberta, ela trabalhou 2 textos com vocês. Uma receita e esse texto do dominó da adição, né? E a professora foi trabalhando as letras com vocês e foi dando as informações. Hoje nós vamos também fazer a correção de todas essas perguntas. Mas eu preciso que vocês aí, como um desafio para vocês mesmos, eu preciso que vocês me falem as respostas e me mandem aqui no chat. Já chegaram aqui algumas respostas e eu já vou ler o nome de vocês. Eu preciso que vocês aí copiem, se der tempo, essas perguntas. E se não der tempo de copiar as perguntas, não tem problema. Copiem apenas as respostas, tá bom? Para nós corrigirmos. Bem, como nós sabemos que nós temos muitas crianças que, nesse exato momento, às vezes está sem o caderno, nós vamos voltar no texto de novo, tá bom? Para dar uma olhadinha lá no texto. Já fixaram as perguntas e agora a gente vai voltar no texto de novo e nós vamos fazer uma nova leitura deste texto para vocês já irem respondendo. Já estão chegando aqui as respostas. A professora Cleidineia está participando com seus alunos pelo WhatsApp, pelo o programa também, Centro de Mídias. A Patrícia, novamente, do Jardim Arujá, aliás. A Escola Oliveira Ribeiro também está mandando as suas mensagens. A professora Rosimarie está falando que a nossa aula está muito boa. Obrigada, professora. Eu agradeço em nome da nossa equipe do CEAI, lá na SEDUC, que está trabalhando para que essas aulas elas sejam o melhor do melhor possível para vocês. O Alice já respondeu a primeira pergunta. O Alice, eu já vou falar a sua resposta, tá? Que agora a gente está dando, nós vamos ler um pouquinho o texto. Eu já vou responder a sua pergunta. E a Raíssa também já acertou. Raíssa, também já vou falar a sua resposta.
O Wallace, o Raíssa, a Thaís, a Thalita, a Thaísa, vocês podem colocar certo no caderno porque vocês acertaram. Parabéns, vocês estão assim, ó, maravilhosos. Então vamos lá, vamos ler mais um pouquinho, porque tem crianças aí que estão sem o caderno e fica mais difícil para eles, né? Então vamos ler mais um pouquinho. Vamos lá. Título da nossa leitura: Dominó da adição. Lembrando que esse texto vocês trabalharam com a professora Roberta a aula passada. Então vamos ler novamente. Recorte as peças de dominó. Forme um grupo com mais 3 colegas. Embaralhe as 16 peças com os números voltados para baixo. Cada jogador retira 4 peças. Utilize par ou ímpar. Sabe aquela brincadeira par ou ímpar, né? Que as crianças, os pais fazem em casa? Então, utilizem par ou ímpar, ou 2 ou 1. Para decidir quem inicia o jogo, ponto final. Olha, a professora comeu, ponto final. A professora está com fome, viu, gente? Por isso que a professora comeu o ponto final aqui. Quem inicia o jogo, o primeiro a jogar, coloca no centro da mesa uma carta voltada para cima. O jogador seguinte pode optar por qual dos lados deseja continuar a jogada. Para isso, deve colocar uma peça que indique uma operação ou que represente o resultado da adição. Ganha o jogo quem colocar todas as peças em primeiro lugar. Se o jogador não tiver a peça da rodada, ele passa a vez para o próximo. Em caso de empate, some os números das peças que cada jogador tem em mãos. Quem tiver o menor resultado, vence o jogo. Esse texto foi retirado do livro do Caderno do Aluno, EMAI, 3º ano, página 29, ok? Agora vamos para as perguntas. Voltando nas perguntas. O pessoal já está mandando aqui as suas respostas e nós vamos ler. Então, olha, o Wallace já acertou a primeira pergunta, a Raíssa acertou, a Thalita, a maioria dos estudantes aqui está dizendo a resposta da primeira pergunta. A Catarina já falou a segunda, o Miguel já está respondendo a segunda, a Heloísa Borba está falando da onde foi retirado o texto. Olha, parabéns para todos vocês que estão mandando a resposta, parabéns. Vocês podem colocar certo aí no caderno, e pelo que vocês mandaram aqui no chat, vocês acertaram todas as perguntas. Então, coloquem certo em todos e nota 10 para vocês. Parabéns. Agora, vamos corrigir? Vamos lá. Me ajudem aí, pessoal. Ainda tem gente aí, ó, que ainda não completou. Então, vamos lá, vamos corrigir? Bem, como aqui na tela nós já temos A, B ou C, nós vamos corrigir aqui mesmo, tá bom? A primeira pergunta é: a qual gênero textual pertence este texto? Letra A, conto. Letra B, jornalístico. Letra C, instrucional. Olha, o pessoal aqui
todos estão dizendo, Patrícia, Rosemarie, Alice, Raíssa, Cleide, Heloísa, Miguel, Catarina, Felipe, Daniel, todos aqui e muito mais, todos acertaram. É a letra, é a palavra. Quem aqui sabe, antes de eu corrigir com os alunos, quem aqui sabe, na plateia, qual é a letra? Qual? E como que chama? Ó, o pessoal aqui, só 2 acertaram, gente. Vocês acreditam nisso? Vocês aí em casa, todos acertaram. E aqui na plateia, tudo bem, que tem pouquinha gente, mas só 2 pessoas acertaram. Vocês aí disseram que é a letra C, instrucional. Por que instrucional? Porque é um texto que está instruindo você a realizar uma tarefa. Ele está instruindo você a como fazer. Então, ele está te dando instruções. Por isso que esse texto é chamado de texto instrucional. Ok? Vamos lá para a segunda pergunta. E aí, a gente vai ter que... Eu vou falar a segunda pergunta... E nós vamos voltar no texto, que eu vou marcar lá no texto, tá bom? Qual é a segunda pergunta? Só para eles lerem. A segunda pergunta é, qual o nome do jogo? Volta no texto. Qual o nome do jogo, pessoal? Vamos ver. Ó, pessoal, o Felipe e o Daniel já acertaram. E aqui vocês, qual é o nome do jogo? Qual, pessoal? Qual o nome do jogo? Dominó da adição. Parabéns, Felipe, Daniel, Jaqueline, Diego. Parabéns. Dominó da adição. Olha lá. Coloquem certo. Na segunda. É segunda, porque o primeiro eu já tinha respondido lá, lembra? Na segunda questão. Beleza? Voltando lá na terceira. Terceira questão. Volta lá na terceira. Vamos lá. Então, eu já fiz a primeira, a segunda e agora a terceira. Quantos jogadores deve ter esse jogo? Então, vamos lá no texto. Vamos lá, pessoal. Quantos jogadores deve ter este texto? Quem achou a resposta? Deixa eu ver aqui no chat. Olha que legal, a Carla. Parabéns, Carla, Ana, Larissa, Thalita, Catarina. Ei, Catarina, dá mais uma olhadinha, Catarina. Dá mais uma olhadinha no texto, Catarina. Vamos dar uma lidinha aqui no texto, Catarina. Outras crianças estão dizendo lá a resposta, 3, 4, 5, 2, Heloísa, Tiago, Eduardo. Vamos lá, vamos responder. Então, a terceira questão. Quantos jogadores deve ter esse jogo? Onde que está? Onde que está, pessoal? Aqui a resposta. Quantos jogadores deve ter esse jogo? Aqui no texto, onde que está a resposta? Vamos lá. Recorte as peças do dominó. Tá aí? Forme um grupo com mais 3 colegas, embaralhe as 16 peças com os números voltados para baixo. E aí, achamos ou não? Quantos jogadores deve ter esse jogo? E aí, pessoal, quantos jogadores? O pessoal aqui no chat está falando 3, 2, mas a maioria está falando 4 jogadores. Eles estão certos, plateia? 4 jogadores? É isso mesmo? Eles estão certos? Vamos ler, então? Aqui, ó. Forme um grupo com mais 3 colegas. Você é uma pessoa, um integrante do grupo, certo? Se você forme um grupo com mais 3 colegas... Quanto que dá, gente? 3 mais 1? 3 colegas mais 1, quanto que dá? 4.
Olha, parabéns vocês aí que acertaram. A maioria disse lá 4 jogadores. Então, volta lá na pergunta, por favor. Então, aqui, quantos jogadores você deve ter esse jogo? Então, 4 jogadores. Qual o nome do jogo? Né? Nós já fizemos dominó da adição. Certo? Beleza? 4. Agora nós estamos no 4. Quarta pergunta. Quem vence o jogo? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se vocês já acertaram. Quem vence o jogo? O Manuel... O Manuel está mais ou menos, não acertou muito não. A Maria, a Eduarda, o Gabriel, o pessoal está acertando, depois eu falo a resposta. Quem vence o jogo? E aí, pessoal, quem aqui na plateia? Qual é a resposta? Quem vence o jogo? Onde que está aqui no nosso texto? Qual a resposta? Vamos lá, vamos ver se alguém sabe. Vamos lá? Então, vamos lá. Olha, o pessoal aqui não está acertando não, viu, gente? Quem está acertando aí só são vocês, viu? O Manuel, a Gabriela, o Eduardo, eles que estão acertando. Quem vence o jogo, ganha o jogo. Quem ganha o jogo, quem colocar todas as peças em primeiro lugar. Qual é essa resposta? É a número 4. Então, quem acertou, coloca certo. Na 3 também, na 2 e na 1, que vocês já fizeram. Voltando, que a gente está terminando. A quinta questão. O que acontece em caso de empate? Vamos lá. Quinta questão. Em caso de empate, vamos ver quem acertou. O Rian, a Rebeca estão mandando a mensagem. Em caso de empate, onde que está? Me ajudem aí, por favor. Onde que está? Em caso de... O que acontece em caso de empate? Vamos lá, onde que está a resposta? Em caso de empate, está aqui, gente? Olha, o pessoal lá no chat estão acertando e a minha plateia aqui não. Em caso de empate, some os números das peças. Essa é a questão 5. E aí, o que sobrou é de onde foi tirado esse texto, a questão 6. Beleza? Pessoal, finalizamos a nossa aula. Muito obrigado a todos que nos assistem. Um beijão, um abração bem gostoso. Parabéns a vocês, nota 10. Eu vou pra fazenda do vô. Ou se vou lá pra fazenda do vovô. Fazenda do vovô. Ou se vou lá pra fazenda do vovô. A galinha bota ovo, que alimenta todo o povo. Então eu vou pra fazenda do vovô. A vaquinha dá o leite, que alimenta toda a gente. Eu vou contente, vou tomar meu leitinho quente. Do pomar. Da cozinha da vovó vem uma torta e no paiol tem o capim pra descansar. Eu vou pra fazenda do vô. Ou se vou lá pra fazenda do vovô. E quando o galo cocoricou, o cavalo fez o cocô. Eu tô que tô na fazenda do vovô. Na fazenda tem um porco. Tem sim. O nome dele é Astor. Sou eu. Amigo novo. Na fazenda do vovô.
vovô. Tem tomate, abacate, abacaxi. Tem melão, tem melancia e kiwi. Tem minhoca, passarinho e passarão. Tem paçoca, paçoquinha e paçocão. Eu vou pra fazenda do vovô. Ou se vou lá pra fazenda do vovô. Na lagoa tem um sapo. O nome dele é Martelo. Ele pulou e pra lagoa me levou. Lá pertinho tem um pato. O nome dele é Torquato. E tem o caco, papagaio currupaco. E na hora de voltar para a cidade, a gente logo sente que vai ter saudade. Que bom que o Júlio já me convidou pra voltar pra fazenda do seu avô. Eu vou pra fazenda do vovô. Ou se vou lá pra fazenda do vovô. Já acabou? Eu vou pra fazenda do vovô. Ou se vou lá pra fazenda do vovô. Do meu vovô? Acabou. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Yuhu! Olá! O enigma de hoje é sobre história. Aquela disciplina que estuda as coisas do passado, de algo que aconteceu há muito tempo ou pouquinho tempo. Lá vai! Qual é o nome do navegador português que descobriu o Brasil? A. Pedro Álvares Cabral. B. Vasco da Gama. C. Pedro II. D. Napoleão Bonaparte. Tempo! A alternativa correta é A. Pedro Álvares Cabral. Cabral saiu de Lisboa em março de 1500 com uma esquadra de 13 embarcações e chegou ao Brasil em 22 de abril desse mesmo ano. Ai, ai. E com essa viagem ao passado, o enigma da minhoca termina aqui. Até a próxima. Tchau. Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Oi, sou o professor Edmilson, bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre história, né? A nossa aula de hoje, para o terceiro ano, aula de história. E eu queria, assim, agradecer de estar aqui com vocês, agradecer de você estar aí do outro lado da telinha conversando comigo. Conversando não, mas interagindo e vendo a aula e assistindo às aulas do Centro de Mídias, tá? Então, peço assim, estou aqui com vocês e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre história. E eu trouxe o tema da aula de hoje, que é a história da nossa cidade. Como eu disse anteriormente, todo mundo tem história, as pessoas têm história, e a cidade, a nossa cidade, também tem histórias, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito sobre o que sabemos sobre a história da nossa cidade. E eu já jogo a pergunta para você, aí que está do outro lado. O que eu sei? O que você sabe sobre a história da nossa cidade? Tudo bem? É a pergunta que não quer calar aqui, tá? Na nossa aula de hoje. Como eu disse, e como eu venho dizendo nas outras aulas também, desculpa, a gente precisa, e toda aula eu inicio com uma leitura. E a leitura de hoje é uma leitura que eu gosto bastante, que é um conto brasileiro, na verdade é um conto latino-americano. Vamos colocar lá, que é a lenda latino-americana da Maria Pamonha.
Maria Pamonha. E eu vou, assim, o que lembra o título para vocês, Maria Pamonha? Eu vou fazer duas perguntinhas, na verdade. A primeira é, o que o título lembra? Maria Pamonha. Vamos rememorar, vamos pensar um pouquinho o que esse título dessa história lembra para a gente. E eu quero que vocês pensem a respeito disso e coloquem lá no chat. Em segundo lugar, é uma pergunta intrigante, digamos assim. É uma pergunta para... Eu vou aqui, digamos, chamar a atenção de vocês para esse assunto. Esse texto, ele me lembra, quando eu leio ele me lembra um outro texto que é um conto de fadas. E a pergunta instigante que não quer calar. Que conto de fadas esse conto, essa lenda latino-americana lembra? Vocês conhecem bastante contos de fadas, e a pergunta que não quer calar é: qual conto de fadas que nos lembra quando eu leio a história da Maria Pamonha? Tá? Tudo bem, então? Essa é a nossa pergunta fundamental aqui, tá bom? Vamos lá, então? Maria Pamonha. Ah, eu só esqueci de falar uma coisa, pessoal. Eu estou fazendo a propaganda, eu não estou ganhando nada com isso, tá, pessoal? Nada em relação à propaganda do livro, que é da rede estadual mesmo. Vocês têm o livro aqui, pode ser que vocês tenham na casa. Muitos eu vi no chat das outras aulas, que muitos alunos estão comentando que adoram esse livro. Eu sou apaixonado por ele, tá? E tem histórias muito boas, vários gêneros, tá? Vários gêneros, tem lendas, tem contos, tem contos aqueles mais macabros que a criançada adora, do 4º e 5º ano e do 3º ano também, tá? Então eu peço que vocês leiam depois, se tiver com ele em casa, escolham uma dessas histórias e leiam com o maior prazer, tá? Tem histórias maravilhosas nesse livro. Bom, então vamos lá. Maria Pamonha, uma lenda latino-americana. Vamos lá, então. Certo dia, apareceu na porta da casa grande, da fazenda, uma menina suja e faminta. Deram-lhe de comer e de beber. E no dia seguinte também, e no outro, e assim sucessivamente. Sem que as pessoas da casa se dessem conta, a menina foi ficando, sempre calada no canto, de canto em canto. Uma tarde, os garotos da fazenda perguntaram-lhe como se chamava, e ela respondeu com um friozinho de voz: Maria. E os garotos, às gargalhadas, fecharam-na numa roda e começaram a debochar dela. Maria Pamonha, Maria Pamonha, Maria, Maria, Maria Pamonha. Olha o bullying. Uma noite de lua cheia, o filho da patroa estava se arrumando para ir a um baile quando Maria Pamonha apareceu no seu quarto. Me leva para o baile, pediu-lhe. O jovem ficou duro de espanto. Quem você pensa que é para ir dançar comigo? Gritou. Ponha-se no seu lugar. Ou quer levar uma cintada? Maria Pamonha, quando o rapaz saiu para o baile, Maria Pamonha foi até o poço que havia no mato. Banhou-se, perfumou-se com o capim cheiroso e alfazema. Voltou para casa, pôs um lindo vestido da filha da patroa e foi... Ai, não dá para ler ali. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, pessoal. Tá? E foi prender os cabelos, desculpa. E prender os cabelos, tá bom? Tá aqui, já achei. Bom, e prender os cabelos. O que a Maria Pamonha vai fazer? Essa é a pergunta que não quer calar. E eu quero que você coloque lá no chat. O que vai acontecer com essa história? O que a Maria Pamonha está querendo fazer? Tá? Por que ela se arrumou toda, colocou alfazema, se pintou, arrumou o cabelo e tudo mais? O que ela está aprontando? Que história que essa história lembra? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada no chat. Nós já temos aqui Maria Pamonha, mulher que vende pamonha. Olha que interessante. Que legal. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, não é uma mulher que vende pamonha, né? Mas vocês viram que não é essa a intenção, né?
A pamonha é para xingar a coitada menina. Ariana falaram que lembra comida. Alice, Giovanna e Jennifer disseram que amam essa história e que lembram uma história que eu não vou falar aqui agora, porque elas já descobriram e eu não vou falar qual é a história para não quebrar o encanto, tá bom? O João Vitor disseram que... vamos ver se é isso mesmo. Não vou falar o que o João Vitor falou, tá bom? Senão quebra a nossa pergunta aqui. Quando a jovem apareceu no baile, todos ficaram deslumbrados com a beleza desconhecida. Os jovens brigavam para dançar com ela e o filho da patroa não tirava os olhos de cima da moça. De onde é você? Perguntou-lhe por fim. Eu venho de muito longe. Venho da cidade Cintada, respondeu a garota. Mas o rapaz olhava tão embasbacado que não percebeu nada. Quando voltou para casa, o jovem não parava de falar para a mãe da beleza daquela garota desconhecida que ele vira no baile. Nos dias que se seguiram, procurou por toda parte, por toda a fazenda e pelos povoados vizinhos, mas não conseguiu encontrá-la. Ele ficou muito triste. Uma noite, sem lua, 10 dias depois, o jovem foi convidado para um outro baile e, como da primeira vez, Maria Pamonha apareceu no seu quarto e disse-lhe com sua vozinha: me leva para o baile. E o jovem voltou a gritar-lhe: quem você pensa que é para ir dançar comigo? Ponha-se no seu lugar ou quer levar uma espetada? Será que vai... O que vai acontecer nessa história, pessoal? Estou achando que vai dar caldo entre esses dois aí. Vamos ver. Vamos lá? Logo que o jovem saiu, Maria Pamonha correu para o poço, banhou-se, perfumou-se, pôs outro vestido da filha da patroa e prendeu os cabelos. De novo, no baile, todos se deslumbraram com a beleza da jovem desconhecida, que não é nossa desconhecida, nossa, né? O filho da patroa aproximou-se dela, suspirando, e perguntou-lhe: diga uma coisa, de onde você é? Eu venho de muito longe. Venho da cidade de Espetada, respondeu a jovem, mas ele nem sequer se deu conta do que ela estava querendo lhe dizer, de tão apaixonado que ele estava. Ao voltar para casa, não se cansava de elogiar a desconhecida do baile. Nos dias que seguiram, procurou-a por toda a fazenda e pelos povoados vizinhos, mas não conseguiu encontrá-la. E ficou mais triste ainda. Uma noite de lua crescente, 10 dias depois, o rapaz foi convidado para um outro baile. Pela terceira vez, Maria Pamonha apareceu em seu quarto e disse-lhe com aquele fiozinho de voz: me leva para o baile. E pela terceira vez ele gritou: quem você pensa que é para ir dançar comigo? Põe-se no seu lugar ou quer levar uma sapatada? Outra vez, Maria Pamonha vestiu-se maravilhosamente bem e apareceu no baile. E outra vez, todos ficaram deslumbrados com sua beleza. O que será que vai acontecer nessa história, hein? Será que a Maria Pamonha ela vai se revelar para ele? Vão dando o seu palpite, dá o seu palpite aí. Dá o seu palpite. Vamos lá? O jovem dançou com ela, murmurando-lhe palavras de amor, e deu-lhe de presente um anel. Pela terceira vez, ele perguntou: diga uma coisa, de onde você é? Eu venho de muito longe. Eu venho da cidade Sapatada. Mas como o rapaz estava quase louco de paixão, nem se deu conta do que queriam dizer aquelas palavras. Ao voltar para casa, ele acordou todo mundo para contar como era a bela jovem desconhecida. No dia seguinte, procurou-a por toda a fazenda e pelos povoados vizinhos, sem conseguir encontrá-la. Tão triste ele ficou que caiu doente. Não havia remédio que o curasse, nem reza que o fizesse recobrar as forças. Triste, já estava a ponto de morrer. Então Maria Pamonha pediu à patroa que o deixasse fazer um mingau para o doente. E a patroa ficou furiosa. Então você acha que meu filho vai querer que você faça mingau, menina? Ele só gosta do mingau feito por sua mãe. Mas Maria Pamonha ficou atrás da patroa e tanto insistiu que ela, cansada, acabou deixando. Maria Pamonha preparou o mingau e, sem que ninguém visse, colocou o anel dentro dele.
Parou aí? Ai, faltou um pedaço do PowerPoint, gente. Vamos lá. Isso acontece nas melhores famílias e ao vivo na televisão também, às vezes, sabia? Vamos... Não criamos pânico, mas eu vou ler o finalzinho, então, aqui pelo livro, tá bom? Vamos lá. Vice colocou o anel dentro dele. Tá. Daí, o que vocês acham que vai acontecer? Enquanto tomava o mingau, o jovem suspirava. Que delícia de mingau, mãe. E, de repente, ao encontrar o anel, perguntou surpreso. Mãe, quem foi que fez esse mingau? Foi Maria Pamonha. Mas por que você está me perguntando isso? E antes mesmo que o jovem pudesse responder, Maria Pamonha apareceu no quarto com um lindo vestido, limpa, perfumada e com os cabelos presos. E o rapaz sarou na hora e casou-se com ela. E foram felizes para sempre, tá? Que história que lembra essa nossa... E aí, gostaram da história da Maria Pamonha? Gostaram? Vamos ver como é que está a interação no chat? Vamos lá? Vamos lá. No chat. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu sou... Né? Nessas horas a gente fica meio assim. Agitado demais e ansioso, como sempre sou. Vamos lá? Professora Marta disse muito boa história. A Larissa e o Matheus falaram que vai a um baile. Isso, verdade, já foi. A história se parece com a da Cinderela, essa mesmo. Toda vez que eu leio essa história, me vem à mente a história da Cinderela. O William disse que vai acontecer uma reviravolta na história. Muito bem, William. Gostei do seu palpite. Tá bom? Vamos lá, então, para a nossa próxima atividade, a cidade. Eu coloquei o seguinte tema, o título, o tema da aula. Vamos cuidar da nossa cidade e da nossa gente. Vamos cuidar da nossa cidade e da nossa gente. É um tema bem propício para o que a gente está acontecendo hoje com a gente, né? Cuidar da cidade e da nossa gente. Bom, o que você sabe sobre a história da sua cidade? Como que a sua cidade ela surgiu? Quais foram as primeiras pessoas que habitaram esse lugar? Quem foram os primeiros povos que chegaram à sua cidade e construíram histórias, foram remontando histórias? É isso que a gente tem. Essa a pergunta que eu estou fazendo para vocês. E para o professor que também te dá aula, o que eu sei sobre a história da minha cidade? O que a minha cidade produz hoje em dia? O que ela produzia no passado? Isso é muito importante eu saber, porque muitas vezes a economia está muito ligada à história, está muito ligado à relação social, à relação entre as pessoas. Então, sabendo qual é a economia da cidade, eu sei muito sobre a história de vida das pessoas, sobre como as pessoas se relacionam naquele espaço, tá? Bom, como que ela surgiu, né? Como que eu lembro que a minha cidade, que é lá do interior paulista, que é Piedade, que surgiu às margens do rio Pirapora, né? A gente estuda muito isso E, na verdade, muitas cidades do interior paulista têm muito essa ideia do quê? De nascer a partir dos tropeiros. O tropeirismo tem muita influência, digamos assim. Fugiu a palavra, mas agora eu lembrei. Muita influência, o tropeirismo tem muita influência no papel da formação das cidades do interior paulista. E isso é muito importante. Sua cidade, por exemplo, está ligada ao tropeirismo, aos tropeiros, aos bandeirantes, né, que são outro grupo que também teve essa representatividade, teve essa questão de trabalhar com a formação das cidades, o início das cidades. Tá? Além disso, a minha cidade, quais foram os primeiros povos que vieram morar nessa cidade? O que movimentou eles virem a morar na minha cidade? Por exemplo, tem muitas cidades que receberam imigrantes para trabalhar na roça, no interior paulista, né? Quem são esses povos? Que histórias que eles trouxeram? Que cultura que eles trouxeram? Que questão em relação à comida, aos costumes, à dança? Então, tudo está ligado à relação com o que esses povos trouxeram e que agregou na minha cidade.
eu quero muito conversar com vocês em relação a isso, que é esses povos, o que contribuíram, não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar ela, o que contribuíram para a formação da minha cidade. E eu pergunto para vocês, quais foram os primeiros povos a habitar a cidade de vocês? Tá? Qual é a sua cidade? Acho muito importante você colocar no chat isso. Qual é a sua cidade e quais foram os primeiros povos a habitar a sua cidade? E é importante que esses povos, como eu já disse, eles trazem diferentes culturas, diferentes histórias, diferentes memórias, diferentes modos de ver a vida. Por isso que o Brasil é esse país multicultural, multidiverso. Por quê? Muitas pessoas vieram morar no Brasil, à busca de novos horizontes, digamos assim, e aconteceu essa miscigenação que existe no Brasil, essa diversidade que é latente no Brasil, digamos assim. Bom, quais outros? A cidade. Como as pessoas, elas vivem na sua cidade? Do que elas trabalham? Vamos pensar um pouquinho aí na casa do seu pai, que você está, na sua mãe, seus familiares, digamos assim. O que a minha cidade produz? Isso, como eu já disse para vocês, tem muito a ver com a história dela. Tá? O que ela produz hoje? O que minha família faz? Do que eles trabalham? Quais as pessoas que eu conheço em volta da minha vida, no meu bairro? O que eles produzem? O que eles fazem? Do que eles trabalham? Isso tem muito a ver com o trabalho e as relações da cidade. Tá? O meu bairro, o bairro que eu moro, o que na verdade ele é um bairro operário, é um bairro industrial, é um bairro. O que acontece? Isso vai dizer para mim qual é a minha história, qual a história dos meus familiares e qual a história das pessoas que estão naquele espaço. Bom, o que ela produz, o que a cidade. Na verdade, várias cidades produzem. As cidades produzem mais de uma coisa. Né? Tem cidades que são mais industriais, tem outras cidades que são mais da agricultura. Né? E mesmo da agricultura, eu lembro quando eu era criança, o que acontecia? Na minha terra, eu era muito pequeno e eu não entendia muito o mundo. Até hoje não entendo muito ele, né? Mas na época eu entendia menos ainda. E o que acontece? E só tinha cebola na minha cidade. A cidade tinha um cheiro forte de cebola, a cidade inteira. Porque só tinha só se plantava uma coisa na cidade, um produto, cebola. Todo mundo plantava cebola. E a cidade cheirava cebola, a cidade movimentava, tudo que movimentava a economia da cidade era a cebola. Depois dos anos 90, faliu com a abertura quando Collor chegou no poder e abriu o mercado para o mundo. O que aconteceu? Faliu a cidade que produzia só uma cultura. Aí as pessoas começaram a produzir outras coisas. Eles começaram a produzir, hoje em dia, eles produzem muita coisa. Piedade trabalha com cultura de acelga, trabalha com cenoura, com um monte de outras culturas que até então não se faziam, não se pensava nisso. Foi a partir de uma crise econômica que o município teve que pensar, se reestruturar, se refazer. E acontece muito isso com a gente, na nossa vida, na vida das pessoas. Hoje em dia, com esse coronavírus, né, com essa questão do isolamento social, muitas das nossas narrativas vão mudar. Muitas das nossas histórias, das nossas memórias, elas vão ser, digamos, recontadas, revistas, e de outra forma, de outras possibilidades. Bom, no final de semana, o que eu costumo fazer no final de semana? Para onde eu vou? Quais os lugares que tem? Quais os equipamentos culturais que tem na minha cidade? O que a minha cidade oferece de cultura? A gente sabe que cidade grande como São Paulo, ela oferece muita coisa de cultura, de graça para as pessoas, pagas. Mas a gente sabe que cidades menores, elas têm poucos equipamentos culturais, fáceis de a gente identificar. Quais são os equipamentos culturais que tem na minha cidade? O que eu faço no final de semana? Eu frequento algum lugar? Eu vou para algum clube? Ou eu vou para algum parque? Né?
minha cidade tem um parque? Minha cidade tem um lugar que eu possa caminhar, que eu possa... um teatro, para eu assistir uma peça, cinema? O que ele tem de equipamento cultural? Tá? Vamos pensando em relação a isso. Depois, que lugares você gosta de frequentar em sua cidade? Já falei, basicamente as duas estão aqui. E a pergunta que não quer calar, que você vai responder, e é interessante que você vai pensar o seguinte: qual é a história da minha cidade? É importante que você, que está do outro lado, pense uma coisinha junto comigo. Eu gosto muito, quando eu vou produzir texto, vou produzir qualquer coisa, eu sempre faço uma listinha de coisas. É muito importante isso quando a gente vai produzir alguma coisa, tá? Façam lá a listinha de o que eu quero contar da história do meu município. A gente pega lá, a gente faz o seguinte. Tem uma tela branca para colocar aqui? Tem? Tem? Não? Se não, faço aqui mesmo, não tem problema. Eu só queria... Não? Então, a gente pode fazer o seguinte. Ó, qual é a primeira... Qual é o primeiro tema que eu quero abordar da minha cidade? Ou o primeiro fato histórico, tá? Depois o segundo, e vou enumerando. Vamos colocar aí umas 4 ou 5, tá? Que você quer fazer, tá bom? E depois vamos produzir, ou um texto. Eu gosto muito, eu coloquei no... Pode passar a tela? Pode passar a tela? Eu coloquei... aqui vai falar um pouquinho da cidade e o campo. O que é... não podemos esquecer também que todo município tem cidade e campo. Coisa muito trabalhada em geografia, tá? E que é importante a gente trabalhar essa perspectiva de campo e cidade. Os problemas socioambientais que tem na cidade e a ação nossa do ser humano na natureza. Vamos passar para o próximo slide, que é o que eu quero fechar com vocês, que é: que tal você fazer uma pesquisa na internet ou conversar com seus familiares sobre a história de sua cidade? Você poderá escrever sobre os fatos históricos ocorridos, ou mesmo você pode escrever, ou você pode gravar um podcast, que eu acho chique isso, gente, eu acho tão chique isso. O nome é chique, né? O nome é chique. Podcast. Você vai fazer um podcast para ser apresentado para os seus colegas na volta às aulas, tudo bem? Vai ser muito bom compartilhar isso com a turma. Vamos lá? E a nossa aula terminou, gente, tá? Um abraço, um beijo no coração de cada um e vamos nessa, tá? O programa a seguir é livre para todos os públicos. E se a gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira? Eu agora era você, você agora era ele agora era ela agora vira ele. Então tá combinado, então tá tudo trocado, então tá tudo mudado, então tá combinado. Calma, tomara que seja você, mas vamos sortear. Tá bom, vai. Daquele jeito, vai. Brincando com poesia. Vai. C. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. E você, você. Por um era eu. Mas, Osório, não, mas é todo mundo junto. Você pode fazer sonzinhos com a poesia, ó. Que legal. Escolhe o poema. Eu vou escolher... mas eu não tenho dúvidas, olha. Eu vou pegar esse aqui. Esse livro tem um monte de poesias legais. Gil Veloso. Poesia brincando. Esse foi legal. É bem bacana. Deixa eu ver uma poesia boa, deixa eu ver. Escolhe uma. Essa aqui, né? Que eu adoro. Sereia menina. Sereia menina? Isso. Então eu vou fazer um violão. Tá, e eu vou ficar aqui na percussão, então. Peraí, eu vou pegar esse aqui, esse aqui e esse aqui. Isso. Tá. E eu vou pegar esse aqui. Peraí. Sim! Sereia menina. Marina acordou de manhãzinha e foi à praia catar conchinhas. Seus pés descalços deixavam rastros e as mãos ficavam cada vez mais cheias.
Contava conchinhas para dar e colar. Deitou-se na areia para descansar. Deixou-as todas pertinho do ouvido. Dormiu, escutando os suaves zunidos. Sonhou que era bela, elegante sereia, em noite de estrelas e lua cheia. O tempo passou, subiu a maré. Acordou-a uma onda, afagando-lhe os pés. De volta para casa, perguntou-se encantada: serei a menina ou serei a sereia? Gil Veloso. Oi, pessoal! Aqui em casa assisto videoaulas pela internet, faço exercícios físicos e arrumo meu quarto. Eu fiquei fera em esticar os lençóis e dobrar a coberta. Até inventei um campeonato com os meus irmãos para ver quem deixa a cama mais bem arrumada. Meus pais são os juízes, tem campeonato todos os dias e quem ganha corre pro abraço. Ai, quer dizer, abraço não, porque para se proteger do vírus é bom evitar beijos, abraços e apertos de mão. Mas a gente sempre inventa um jeito de comemorar, tocando os cotovelos ou piscando uns pros outros. Saúde e higiene andam juntinhas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Salve, salve galera! Tudo bem? E aí, terceiro ano, como vocês estão? Rapaz, a gente tá no pancadão. Tava fazendo as contas aí, nós já estamos na nossa quinta aula. Meu, quinta aula, quem diria? É aquilo, né? Não é bem uma aula, são relações. Nós estamos trocando ideia, porque nós temos que quebrar esse aprisionamento que nós estamos. E olha, 5 aulas já, 5 conversas já, 5 trocas de ideias. E para quem vem fazendo o portfólio, já são 5 atividades. E fiquem tranquilos, se você perdeu as outras aulas, fique tranquilo, porque todas essas transmissões ao vivo, depois elas são disponibilizadas em outras plataformas. Muito importante, para você que ainda não fez o download do aplicativo e está com dúvida onde fazer, é bem simples. Você vai acessar a loja de aplicativos do seu celular e vai digitar Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. E olha, é muito importante digitar Educação Infantil e Anos Iniciais, pois muitos responsáveis, muitos familiares, professores e professoras estão apenas digitando Centro de Mídias e aí está fazendo o download da galera do Fundamental 2 e do Médio. E é um outro rolê, é um outro assunto, beleza? Grandes mestres, vocês já sabem que toda conversa com o professor Rodrigo, aliás, toda vez agora que eu fizer assim, ó, professor Rodrigo, o pessoal de Libras, eu tô aprendendo, esse é o sentido, aí, o pessoal de Libras, eles me batizaram, e isso eu fiquei muito feliz, então, professor Rodrigo, tá bom? Então, toda vez que eu fizer isso, é o professor Rodrigo. Vocês já sabem, então, que é necessário ter uma folha, um caderno e, principalmente, se organizar para estudar. É muito difícil você ficar assim deitado, não trocar roupa, de pijama, já quase meio-dia, já quase você ainda de pijama, rapaz, beleza? Bom, vamos lá, porque o assunto hoje, como eu sempre falo, ele é muito importante.
demais. Na nossa última aula, por acaso ontem, nós discutimos sobre uma população muito importante no contexto da formação étnica do Brasil. Vocês se lembram? Para quem lembra, já vai colocando nos comentários. Vou dar uma dica. É aquela população que começa com in e termina com dígena. Qual foi a população? Já vai colocando. População indígena. E nós discutimos a grande importância cultural de toda esta população na formação do Brasil. Estava eu aqui assistindo a aula dos outros professores e olha como é legal. A professora de português trabalhou com vocês textos instrucionais. E aí, por muitas vezes, no contexto, a gente utiliza textos instrucionais de origem indígena. Exatamente como fazer uma boa tapioca. Onde nós vamos procurar isso? Em que receita nós vamos procurar isso? Com a população indígena. O professor de história já falou para a gente reconhecer o espaço que nós estamos, a história. Olha que interessante, olha como as ciências se integram. Então, isso acaba sendo muito legal. Bom, vamos fazer alguns registros. E antes de fazer o registro, eu quero dar saudação aqui para o pessoal que já está comentando. E se está na dúvida, no comentário, coloca aquela hashtag do professor Rodrigo. Sou importante, sou importante. E quem quiser ampliar essa discussão, coloca somos importantes. Vamos ver aqui quem já está acompanhando a aula com o professor Rodrigo, e eu acho isso demais. Vamos lá. O João Vitor já está acompanhando a aula, o Brian, a galera já até conhece, o Brian, ele vem acompanhando todas as aulas e ele faz comentário. Brian, no final disso tudo eu quero te conhecer, rapaz, porque você é massa. Maria já está online, Fernando já está online. Sabe o que eu estou sentindo falta? Do nome da escola. É muito importante o nome da escola, beleza? Já separou a folha? Já separou o caderno? Responsáveis, auxilie os pequenos a se organizar para esse processo. Afinal, eles ainda estão num processo de construção. Tudo bem? Vamos lá. Olha só a mágica. Ele vai mudar agora. Mudou. Perfeito? Nós temos aqui 3 colocações. Quem somos? De onde viemos? Por que o Brasil apresenta uma grande miscigenação? São 3 perguntas que basicamente respondem às nossas reflexões. A primeira pergunta foi aquela pergunta que eu trabalhei com vocês na primeira aula, lembra? Quem sou eu no planeta Terra? Lindo, né? Quem sou eu no Brasil? Então a gente começa com uma escala planetária e diminui para uma escala local, no caso do Brasil. Depois disso, nós discutimos toda a população. Então, o Brasil, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é dividido em brancos, pretos, pardos, indígenas e amarelos. Olha que interessante. Aí discutimos toda essa distribuição populacional. Ontem, eu cheguei e comecei a discutir digamos, quem já estava aqui no Brasil. Lembra que eu falei para vocês que agora a gente não vai mais usar aquele papo? O Brasil foi descoberto. Não, o Brasil foi achado, porque os indígenas já estavam aqui. Então, quando a gente fala, imagina você chegar para um indígena e falar, o Brasil foi descoberto, ele vai falar, muito obrigado. Então, quer dizer que você desconsidera toda a história que eu construí antes mesmo de Cabral colar aqui no Brasil? E a gente discutiu a grande importância e nós chegamos a uma conclusão. Eles estão hoje, sobretudo, localizados, na sua grande maioria, tanto na região norte quanto no litoral. E aí eu discuti também a história. Então, primeiro ponto, quem somos? Coloca aí na folha quem somos. Quem você é nesse contexto? Bom, o professor Baglini, o professor Rodrigo, eu vou lembrar de fazer isso sempre. O professor Rodrigo, quem somos? Bom, eu sou, dentro do contexto populacional, eu sou branco. Perfeito? Então, olha agora e reflete. Quem você é no contexto populacional? Conversa com os responsáveis, troca ideias, isso é muito legal. E a partir do momento que a gente se reconhece, é um primeiro passo para a nossa cidadania. E a gente não tem que ter vergonha da nossa origem, não. Tudo bem? De onde viemos? Nossa, de onde viemos? Eu vou contar um pouco da minha história. A minha história é uma loucura só. Eu tenho uma família que veio da Itália. Itália. Perfeito. Vou fazer o i que vocês estão acostumados, tá bom, gente? Fica bonitinho. Eu venho de uma família que vem da Itália.
Sou casado com uma mulher que vem do Nordeste. Ceará. Se tiver alguém aí de família cearense, já vai subindo. Eu sou do Ceará. Sobral, Caetés, e da Itália, Nordeste, e fui criado em Minas Gerais. Fui criado em Minas Gerais. E hoje dou aula no estado de São Paulo. Aí tem muita gente pensando, meu Deus, o Rodrigo, ele é o fruto da miscigenação brasileira. Não, amores. Eu não sou o fruto da miscigenação brasileira. Todos nós somos. Se você parar para trocar ideia com os seus responsáveis agora, mais ou menos, de onde você veio? Qual a sua origem? Você é branco, preto, pardo, amarelo? Indígena? Qual estado você nasceu? Pode ter certeza que você, criança, vai falar, meu Deus, eu sou o resultado de toda essa miscigenação. E eu estou usando o exemplo do professor Baglini aqui, hein? Perfeito, venham comigo aqui. Por que o Brasil apresenta uma grande miscigenação? Vou trocar essa ideia feroz com vocês. Eu já dei o spoiler na aula anterior, porque o Brasil apresenta essa grande miscigenação. Já apresentei um resuminho e vocês já estão registrando. Não é para colar isso daqui não, porque essa é a minha identidade. É para fazer a sua. Você copia as perguntas e faz a sua. Porque às vezes a gente tem que conversar, eu conheço as minhas crianças, elas falam, professor, me ajuda. Aí eu vou lá na lousa e eu faço. Aí eu olho no caderno, sabe o que eles estão fazendo? Copiando a mesma coisa que eu fiz na lousa. Igualzinho. Eu falei, não, moço, é você. Professor. Então, oriente, isso aqui é importante. Os pequenos, eles adoram. Eles falam, professor, me ajuda. Professoras, vocês sabem o que eu estou falando, né? Eles falam assim, me ajuda, você faz, eles vão e fazem igualzinho você. Eu tenho óculos para ver além da tela. Inclusive, Brian, senta direito. Estou vendo que você está esparramado aí agora no sofá. Vem comigo. Por que o Brasil apresenta uma grande miscigenação? Vamos lá. Miscigenação. O que é a miscigenação? De maneira muito simples, tranquila e didática. Não vai levar isso como certeza absoluta, mas para vocês nesse momento, pensa que seria a nossa mistura. A nossa mistura. O Brasil é maravilhoso, gente. Nossa, veio população de tudo que é lado do planeta, mexeu no liquidificador e o resultado, população brasileira. Fala sério, basta analisar. Você já parou para pensar quando você está na sua sala de aula? Ali. Aí você olha de um lado, você fala, nossa, um indígena, um branco, um pardo, um amarelo, você, tudo isso é Brasil. E vamos dar essa moral para o nosso país, porque diferente de outros países, principalmente localizados ali naquele continente que começa com eu e termina com Europa, não tem essa miscigenação que nós temos. É quase que um tipo de pessoa. Não que seja importante, claro, mas igual o Brasil, rapaz, é coisa do brasileiro. E aí a gente chega mais ou menos a esta imagem. Olha só, vamos lá? Antes de passar para a próxima tela, eu vou apagar tudo para ficar organizado para vocês. Olha só, eu estou adorando essa lousa aqui. Ela funciona bem, ela flui. Olha só, vai aparecer agora na sua tela toda esta imagem. E aí eu quero que vocês tirem print ou batam uma fotografia destas perguntas, por favor, exatamente para criar uma dinâmica. Tá entrando agora na sua tela. E aí você tira o print, vai fotografando, tudo bem? Vai fotografando, eu estou aqui conversando enquanto vocês estão fazendo isso para não deixar a peteca cair. Já fez isso? Beleza, agora volta comigo. Se não fez, fica tranquilo, você pode assistir depois pelo canal Educação, bem como pelo aplicativo do Centro de Mídias. Vamos para a próxima imagem. Veja só, nossa, olha que imagem maravilhosa. Sério, reflitam. O que eu estou vendo aqui? Sabe o que vocês estão vendo aí? O Brasil. O Brasil. Não, professor, esse não é o Brasil. O Brasil é o Brasil, não tem nada. Não, esse é o Brasil. Isto é a miscigenação. Olha as origens. Olhem bem, olhem todas as origens. Olha que coisa mais linda.
Olha o valor cultural embutido aqui. Vocês acham que eu não ia pegar a imagem que eu utilizei ontem e usar aqui? Aqui, ó, a imagem de ontem. Isso é maravilhoso. Resultado de nossa história. Resultado de nossa história. Vamos fazer aquela pergunta agora que eu já fiz para vocês? Eu quero agora que você olhe para o responsável ou alguém que está aí na sua casa. Agora. E você vai colocar no chat agora, ou pedir para o responsável colocar, qual é a origem do seu responsável. Pergunta rápido para ele. Agora, se você já pegou a aula, você já tem a mãe, você já vai olhar para o seu responsável e já vai falar, ele é indígena, ele é amarelo, enfim. Então, por favor, coloquem agora que eu vou pegar ao vivo, beleza? O pessoal da moderação tá no frenesi. Olha só, antes de mais nada, olha que legal. Eu sabia que ia ter cabra da peste aqui, ó. Vitória, Fernando, João, todos são do Ceará. Meu, que terra boa, que terra boa. O Brian é o meu... Brian, ele colocou, sou negro, professor. Miguel e Alice são pardos. Maria Fernanda disse que é mineira. Ô, Maria Fernanda. Joaquim, Ceará. Amanda disse que é japonesa, indígena. Cara, que legal isso. Lembra que a gente comentou ontem que o estado de São Paulo às vezes nos dá uma impressão, porque ele é todo industrializado, que os indígenas não estão presentes aqui? Você já parou para pensar nisso? Agora veja, quando a gente começa a refletir e analisar o mapa, lembra de ontem o quanto os indígenas tinham aqui no Brasil? Pois é. E aí, gente, eu fico assim no olhar, vou contar para vocês, tá? Controlando meu tempo. Amores, desculpa. Aí o que acontece? Nós temos um tempo aqui para dar aula. É porque na escola a gente tem um sinal, não tem um sinal? Inclusive, eu acho o sinal, meu Deus, um atentado. Tinha que colocar música, ou na verdade não tinha que ter sinal. Aqui não, aqui tem um sinal que é de um outro tipo, é um sinal silencioso, tá bom? Lembra que eu comentei para vocês do estado de São Paulo? E aí vocês colocaram ontem, olha, não, o estado de São Paulo não tem tantos indígenas. Aí quando eu abri o mapa do IBGE, a gente viu quantas comunidades indígenas estão no estado de São Paulo. E aí, quando eu jogo essa pergunta agora para vocês, olha que maravilha que vem. Eu sou indígena, professor. Eu sou branco, professor. Eu sou amarelo, professor. Eu sou preto, professor. Gente, parabéns. A primeira característica para se reconhecer enquanto um cidadão ativo nesse contexto político que nós vivemos é se auto-reconhecer. Então, responsáveis, vira para a criança e fala, se reconheça. Afinal, hashtag sou importante. Tudo bem? Mas vamos voltar aqui para esta imagem. Vamos separar? Vamos imaginar que agora nós estamos na nossa sala de aula. E eu estou aqui conversando com você. Maria, se organiza. João Vitor, se organiza também. Caroline, se organize também. Se eu pronunciei errado, coloca no comentário, tudo bem? Olha só. Esta é a imagem 1. Não ficou legal, né? Eu vou mudar a cor. Esta é a imagem 1. Esta a imagem 2. A imagem 3. A 4. 3, 4 e a 5. Perfeito? Esta é a imagem 5. Destas imagens, em qual imagem vocês se reconhecem? A imagem 1, 2, coloquem só o número agora nos comentários. E professoras, professores, se vocês estiverem acompanhando, incentive-o por meio dos chats também a comentar. Às vezes eles querem essa interação. Então, um exemplo, professora Maria da escola tal também está assistindo. Já pensou? Aí ele fala, nossa, minha professora está assistindo, eu vou colocar. Isso é muito interessante. Então, incentive também por meio do chat. Combinado? Vamos lá agora nos comentários. Você se reconhece em qual? Lembrando que nós estamos trabalhando miscigenação do Brasil. Por favor, você se reconhece na imagem 1, 2, 3, 4 ou 5? Vamos pegar aqui agora e ler. Olha só. Fabrício na imagem 1,
Rebeca na imagem 2, Rebeca na imagem 2 em Estados Unidos. Olha, Rebeca, estamos ultrapassando fronteiras. Perfeito. Maria Alejandra, Espanha e Parda. Por esse sobrenome, a gente... Maria Alejandra, olha só. Laura Eduardo diz que no seu registro é branco. Boa, isso mesmo. Lembra que na primeira aula eu pedi para vocês pegarem a certidão de nascimento? E aí você já foi além, ó. No meu registro é branco. Isso, na certidão de nascimento está lá escrito. Entretanto, conforme vai passando os anos, você que vai se auto-reconhecer naquele grupo social, tá bom? Como você nasceu ali todo pequenininho, né? Você não vai chegar para um recém-nascido e falar, e aí, o que você é? Ele é pequenininho. Mas conforme vocês vão crescendo, vocês também vão se reconhecendo. O importante é se reconhecer. Tudo bem? Bom, como a audiência ela acaba sendo rotativa, tem gente que perdeu o início da aula, não acompanhou agora, enquanto as crianças estão aqui respondendo aquelas questões, vou até deixar aqui na lousa para vocês, olha só, enquanto as crianças estão respondendo estas questões, eu vou conversando com vocês responsáveis, tudo bem? Então, criançada, vamos manter o foco e respondendo estas questões, porque é esta a atividade de hoje, fechou? Para quem perdeu, olha só, muito importante, gente, realizem um download do aplicativo do Centro de Mídias. Você vai até a loja do celular e digita Centro de Mídias, Educação Infantil e Anos Iniciais. Por quê? A partir do momento que você tiver este aplicativo, você consegue assistir essa aula. E olha, eu não falei no começo, mas eu vou falar agora. As aulas pelo aplicativo não gasta na dica de internet. Não gasta. É tranquilo. Então, às vezes a gente fica preocupado, vou fazer o download, eu não tenho dados móveis, eu não tenho internet. Fica tranquilo que no aplicativo a internet é de graça, ok? E claro, estou sem celular, estou sem internet, que infelizmente é uma realidade das mazelas do Brasil. Nós temos a televisão, o canal Educação, que é uma TV aberta. Tudo bem? Não tenho a TV, não tenho a internet. Então, sabe o que a gente tem que pensar? Você, agora eu estou conversando com os dois, tanto a criança quanto o responsável tem que se tornar multiplicador. Multiplicador do conhecimento. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, se você tiver crianças próximas a você que não têm acesso à televisão, que não têm acesso à internet, e em certa medida, aos trancos e barrancos, você consegue ter acesso a ela, seja por um aplicativo, seja por carta, seja por um oi, um tchau, passe a informação que eu estou construindo. Vire para ela e fala, você também é importante. Se torne multiplicador. Então, a partir do momento que você está escutando isso, aprendendo, multiplique. Professores e professoras, comenta agora. Fala, além de... Gente, vamos subir 2 hashtags. Eu gosto assim do pancadão. Vocês já sabem que a gente tem a hashtag, inclusive a galera já está subindo, que é a hashtag sou importante. Sou importante, nós somos importantes, muito. Sou importante. E agora é a hashtag sou multiplicador. Sou multiplicador. Criançada, você não faz a conta de multiplicação? Multiplicação, 2 vezes 2, 4. Olha, 2 vezes 2, 4. Olha quanto multiplica, o número aumenta. Então, se você se tornar multiplicador, a gente consegue minimizar essa situação para quem não está tendo acesso. Nós sempre, gente, é o que eu falo, a gente só é forte se o outro também for forte. Vivemos em coletivo. Sabe por que vivemos em coletivo? Porque este é o Brasil. Se nós não tivéssemos essa relação de miscigenação construída pela história, grandes mestres, teríamos isso? Olhem bem esta imagem. Olha quem está ao seu lado neste exato momento. Muito importante. E informações técnicas e com muita importância. Tenham todos os cuidados com a sua saúde. Tudo isso que está acontecendo, vocês bem sabem, é devido a uma pandemia que nós estamos passando. Isso é seríssimo, seríssimo. Esta pandemia que nós estamos passando está fazendo com que muitas pessoas fiquem em casa. E deve ser feita assim. Então, mantenha a sua mão limpa. Mantenha os objetos higienizados. Se for tossir, grandes mestres, ó, assim, distante. Quando você se protege, você está protegendo os seus.
você está protegendo quem está ao seu lado. Lembra da multiplicação? Enfim, a gente tem que multiplicar conteúdo e temos que multiplicar boas atitudes. Aliás, multiplicar conteúdo e boas atitudes é muito bom. Eu vou, para a gente falar a hashtag, mais uma vez, olha eu falando com a galera de Libras. Pessoal, vocês estão aí, né? Perfeito. Como que é em Libras? Olha, eu já estou olhando o monitor. Hashtag multiplicação. Como que é para a galera? Bem devagarzinho, por favor, olhem agora na tela como é. Hashtag sou multiplicador. Ó, vamos lá. Estou olhando aqui. Hashtag... Aí, eu estou aprendendo, muito obrigado. Então, hashtag sou multiplicador. Vamos lá, porque você já pensou se ao seu lado tiver alguém que precisa da língua brasileira de sinais? Já parou para pensar? E aí, como que você vai comunicar com ele? Tudo bem? Então, o professor Rodrigo quer aqui agradecer demais a presença de todos vocês. Estamos chegando agora no final de nossa conversa, de nossa aula, enfim, a gente vai chegar até o final deste período, a gente decide se é aula, se é conversa, se é reflexão, fiquem bem tranquilos. Lembre-se, gente, eu estou aqui por vocês. Professores e professoras, eu estou aqui também por vocês. Eu agradeço demais a companhia. E vocês não têm ideia quando vocês comentam o nome da escola, o ano, a turma. Eu já estou quase que abraçando o Brian, Maria Caroline, o Fabrício, o João, o Fernando. Vamos lá que eu lembro, o Gustavo, que é uma galera que está aqui assídua. Gente, isso é muito legal. Já vou começar a fazer chamada. E vocês no comentário vai colocar presente, porque aí a gente quebra todas essas relações. Muito obrigado, de verdade. Lembre-se, eu só consigo ser forte porque eu tenho vocês. E chegando o meio-dia, hora agora do almoço, hora de dar aquela respirada. Se você não conseguiu terminar a sua atividade, fica tranquilo, fica tranquila, porque depois, com calma, organizado, você vai fazer. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. E convide cada vez mais pessoas para assistir. E se eles não estão conseguindo, multiplique. Afinal, a gente só consegue levar a informação correta e boa quando vale a pena. Obrigado demais. Um grande abraço. Tchau, tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ele adora viajar e muitas confusões vai aprontar. Tem um amigo bem legal, de tá barato é sensacional. Com aventuras de azar, vamos todos juntos viajar. Sidney, o ratinho viajante. Sidney vai a lugares tão distantes. Vamos todos com ele viajar. O pai da aviação. Bom dia, Juca. Tô ansioso pra fazer nossa próxima viagem. Pra onde nós vamos, hein? Este lugar parece bem interessante. Paris, na França. Acho que vai ser legal. Vamos nessa! Olá, senhores. Para estar nesse voo, precisam ser cadastrados. Por favor, me digam seus nomes. O meu é Sidney e o dele é Juca. Sejam bem-vindos ao 14 bis. Hoje é dia 12 de novembro de 1906. E vocês fazem parte de um voo que entrará para a história. Entrará para a história? Como assim, hein? Por que você não voa, Juca? Porque você está em cima de minha asa. A libélula salvou a gente.
Puxa, você voa muito bem. É, nós libélulas temos uma boa aerodinâmica. O que tá acontecendo, hein? É porque ele tá morto. Ora, porque ele é Alberto Santos Dumont. Ele é muito inteligente. Por favor, eu quero tirar mais uma foto do senhor, por favor. Opa, meu chapéu. Agora tenho que ir. Mas eu ainda nem sei seu nome. Meu nome é Demoiselle, significa senhorita. Tchau. Tchau, linda Demoiselle. Opa, quem apagou a luz? Ah, vem cá, Chapeuzinho. Onde é que a gente tá? Eu não sei. Olha, Juca, é o desenho daquele avião. Creo que eu possa dar uma dica de voo para esse tal de Alberto Santos Dumont. Ah, tá de brincadeira, né, Juca? Você voa muito mal. Horácio, você me magoa. Já, Demoiselle. Puxa, aquilo é que é voar. Oh, você está rabiscando todo o projeto. Quando ele vier, vai ficar bravo com nós outros. Pronto, acabei. Que barulho é esse? Rápido, está vindo alguém aí. Nossa, alguém rabiscou meu projeto. Demoiselle, te amo. Assinado Sidney. Mas quem é esse Sidney? Se bem que Demoiselle é um nome bem interessante, né? Juca, tá na hora de ir embora. Sim, vamos, muchacho. Voltamos. O que será que o Alberto vai fazer com meu desenho, hein, Juca? Ulala, o senhor Alberto fez um avião inspirado em Moá. Deu até o meu nome pra ele.